grande troféu, o evento, a Expo Nordeste, que vai trazer o Galo de Ouro como premiação para esse nordestino de destaque, Senivaldo Moura, que foi um dos vereadores mais votados do PT aqui na cidade de São Paulo. Vereador, sabemos que a sua cidade batalha, né? A cidade da nossa Lagoas, né? Lá no Nordeste, que a gente também nos assistindo agora, através da tvestado.com, Rede NGT, em antenas parabólicas digitais. É um prazer estar aqui e contar um pouco da sua história para o Brasil, de um nordestino que saiu de batalha do interior de Alagoas, com 7 anos de idade, e veio para São Paulo fazer carreira política, mas antes disso, tem toda uma história social no seu bairro, onde o senhor veio com a sua família. Legal, Fátima. Primeiro eu quero cumprimentar todos que nos assistem pela TV NGT, dizer que é uma grande satisfação e um orgulho muito grande poder participar do programa. Só para deixar claro, a minha origem do Nordeste, de Batalha, Alagoas, quando saí de lá muito pequeno, mas eu tenho assim um orgulho muito grande, só o fato de dizer que sou alagoano. Então, para mim, isso já é muito bacana. E a minha história, a minha trajetória, né? Primeiro eu saí de lá, de Alagoas, depois fui para o estado do Paraná, fiquei lá cerca de 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Vim para São Paulo, cheguei em São Paulo aqui por volta de 75, 76, onde estou até hoje. Aí aqui na cidade de São Paulo, construí uma história, primeiro a minha infância, a minha adolescência, nos campos de futebol, que é o que eu mais gosto até os dias de hoje, né? Sempre praticando esporte, porque sempre entendi que esporte é vida, é saúde pública, é formação, é transformar pessoas. Então, o meu DNA tinha e tem até hoje a vontade e o espírito de fazer parte do esporte. Então, jogava muita bola, e jogo até hoje, né? Quando tem oportunidade ainda brinco, né? Mas naquela época, na década de 70 até 80 e alguma coisa, então praticava esporte, joguei em alguns clubes, tentei ser profissional, não tive a sorte, passei perto, alguns colegas viraram profissional do futebol, mas nem por isso eu abandonei o esporte, continuei no esporte até hoje. Depois, a minha origem pelo esporte, depois eu comecei a fazer uma militância um pouco mais lá na frente, no sistema de transporte público da cidade de São Paulo, pirueiro, trabalhei bastante tempo de pirueiro e tal, e fui uma das lideranças que ajudei a organizar o sistema de transporte na cidade de São Paulo. Então, passei por isso, passei pela clandestinidade, logo no início, mas rapidamente, porque eu já me regulamentei, me regularizei, ainda lá na gestão da ex-prefeita, também nordestina, Luísa Erundina, que nós temos um orgulho muito grande, olha, uma nordestina também, paraibana, Luísa Erundina, que foi a que primeira deu uma cara para o sistema de transporte alternativo da cidade de São Paulo. Então já teve um decreto que regulamentou o sistema de transporte alternativo naquela oportunidade, eu já fazia parte e continuei. Mais na frente nós conseguimos regulamentar o sistema de transporte e migrei para a política definitivamente, né? Comecei a fazer minha atuação política, minha atuação nas comunidades, participando também muitas vezes na igreja, fazendo parte das bases eclesiásticas. E aí minha trajetória política veio dessa forma. Depois, lá na frente, no ano de 2002, me candidatei pela primeira vez a deputado estadual, né? Assim, na verdade, foi uns amigos que me estimularam a disputar a eleição, porque eu sempre contribuía, fazia política pública, etc. e tal, mas não tinha comigo aquela vontade de ser candidato, não tinha. Mas os amigos insistiram tanto, eu acabei, tá bom, vamos experimentar, vamos ver se é isso mesmo. E gostei, deu certo. Aí disputei a primeira eleição para deputado estadual em 2012, fiquei suplente, mas tive 20 mil votos, aproximadamente 20 mil votos,
não assumi, isso foi em 2002. Em 2014, aí continuei minhas atividades natural da política, trabalhando, fazendo reunião nas entidades, conversando com o povo, com a comunidade, cuidando do sistema de transporte, né, cuidando da educação de base, que eu fui um dos proponentes de ser conveniadas da educação infantil na cidade de São Paulo, projeto que foi criado lá atrás. Continuamos lutando, fazendo a nossa militância, né? De trabalhador, né, que sempre, o meu DNA sempre foi trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar. Eu estou contando minha história aqui para vocês entenderem, mas já deixei parte para trás, né, porque não dá para contar tudo. Mas estou contando mais da trajetória política. Aí chegou 2004, eu tinha disputado em 2002, fiquei suplente. Chegou 2004, disputei a eleição para vereador. Também, no primeiro momento foi contra a minha vontade, mas teve insistência de alguns amigos, né? O secretário de transporte nessa época era o Gilmar Tato. Gilmar era o secretário de transporte da cidade de São Paulo, um cara que passei a conhecer há uns 3 anos atrás, então um cara que me estimulou a ser candidato. Chegou mais ou menos no ano da eleição, que era 2004, mês de março, mais ou menos, ele me convidou para uma reunião e perguntou se eu ia ser candidato, se eu ia disputar a eleição para vereador. Eu falei, Gilmar, eu não vou disputar. Por essas razões, eu acho que eu disputei em 2002, não deu certo, então não vou disputar. Aí ele insistiu, né? Não, você tem que disputar a eleição, por isso, por aquilo, é importante. Ele usou a frase da seguinte forma, não esqueci até hoje, o cavalo só passa arreado uma vez, você não pode perder a oportunidade. Então, tudo bem, vou pensar e depois a gente volta a conversar. Pensei, voltamos, aí disputei a eleição. Aí eu tive quase 27 mil votos para vereador. Fiquei primeiro suplente do PT. Falei, porra, a suplência me persegue, né? Mas logo em seguida eu dei sorte, né? E como primeiro suplente, né? Então, e era da coligação, qualquer um que saísse eu assumiria, né? Então um saiu, eu assumi. Fiquei um tempinho, depois um outro saiu, eu já assumi e fiquei praticamente 9 meses. Aí veio eleger um para deputado, aí eu já assumi definitivo. Aí disputei a reeleição em 2008. Aí eu fui o mais votado do PT na cidade de São Paulo, graças a Deus. Então para mim foi um orgulho muito grande, nordestino, chegar na cidade de São Paulo, né? Passar por toda essa dificuldade e ser eleito o vereador mais votado do PT na cidade de São Paulo. Se é na cidade de São Paulo, isso significa que é o mais votado do Brasil, né? Então, para mim foi um orgulho muito grande. Eu fiquei o 6º mais votado do Brasil, entendeu? Então, para mim, já compensou todo, sabe, o trabalho que eu fiz, o investimento, noite de sono, etc. e tal. Então, foi bacana. Então, cheguei na Câmara, né? Desde 2006 que eu já estava vereador, preparei alguns projetos de lei para apresentar na Câmara Municipal e apresentei alguns. Eu tenho um projeto que virou lei, que é o que cuida do serviço de acessibilidade na cidade de São Paulo, que é o Serviço Atende, que é um serviço de excelência, E que eu fiz uma lei, um projeto, foi aprovado, virou lei, hoje é uma lei. O transporte do Serviço Atende na cidade de São Paulo, que é considerado um transporte de excelência. Então é lei, é de minha autoria. Para mim é um orgulho muito grande, né, dizer que trabalhei e aprovei essa lei. Tem outras leis que eu aprovei, não dá para me lembrar de todas agora nesse momento, mas tem, por exemplo, uma outra que colocar na grade escolar da rede pública municipal a conscientização sobre a preservação de todo o patrimônio público, que as escolas possam poder ter um dia para poder os educadores, os professores, lecionar e orientar os alunos sobre a preservação do patrimônio público. Se é público, nós mesmos temos que preservar, temos que cuidar. Então, também é um projeto que eu diria que é muito importante, muito bacana. Tem outros. Minha trajetória é essa, até hoje aqui sou vereador. Nas últimas eleições, essa que eu fui mais votado. As outras eleições, 2012,
também sempre um dos mais votados do PT, na cidade de São Paulo. Depois, em 2014, disputei a eleição para deputado federal. Não fui eleito, mas tive 77 mil votos, né? Uma votação expressiva, né? Eu fui o 14º mais votado do PT no estado de São Paulo, e o PT elegeu 10, ou seja, eu fiquei quarto suplente para deputado federal. Em 2016, novamente fui reeleito, né? Graças a Deus, né? Então, Deus me agraciou novamente com o mandato. Eu fui o segundo mais votado do PT, só quem me superou foi o Suplicy, né? Que o Suplicy é um ponto fora da curva, né? Então, foi o mais votado da Câmara Municipal e eu fiquei, no PT fui ele primeiro e eu em segundo. E estamos aí na luta até hoje. Então, minha trajetória política é dessa forma, sempre prezando pelo princípio da lealdade, o princípio da responsabilidade, do respeito, o princípio do cuidado com aquilo que é público, sempre pautado nos meus compromissos com a ética, né? Que foi dessa forma que cheguei aqui e estou aqui na Câmara até os dias de hoje. Oi. O vereador Senival Moura, ele tem uma larga história, a gente já é acompanhando, vocês estão acompanhando o Brasil desde a sua chegada em São Paulo com 7 anos de idade, e toda essa trajetória política sempre tendo um destaque nessa votação. É por isso que hoje é um dos nossos convidados para ser o Nordestino de Destaque, nosso evento aqui em São Paulo, em homenagem ao Dia do Nordestino. E fico demais feliz em saber que hoje nós temos nordestino, hoje, desde a sua estada em São Paulo, que nos representam. Porque São Paulo é a cidade mais nordestina fora do Nordeste. E, com isso, nós temos assim, o maior orgulho de estar com esse programa em rede nacional para falar com cada um deles. E hoje o vereador Senival Moura traz para a gente essa história de vida, né? Sabendo que chegou aqui com 7 anos de idade, para o bairro da Zona Leste, Guanazes, né? E lá fez a sua história, desde o transporte público até também projetos no Senai, né? Cursos no Senai. E, vereador, queria perguntar o seguinte: o que mais lhe incentivou para seguir a carreira política aqui em São Paulo? Olha, o que mais me estimulou a ingressar na vida pública, fazer a carreira política, foi justamente a minha relação com a base social, né? A situação da população, a dificuldade, foi isso que me estimulou mais ainda. Primeiro porque eu peguei um setor do sistema de transporte que ajudei a organizar, deu certo. Então, eu vendo a dificuldade da população, né, da cidade de São Paulo, o povo da periferia, aquele povo mais pobre, o que mais precisa, foi o que me estimulou a ingressar na vida pública, porque eu falei, olha, eu acho que tem como a gente trabalhar para garantir uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Foi dessa forma. Eu, por exemplo, eu falei no início, eu falei para vocês que sempre atuei muito com o esporte. Por exemplo, a área do esporte é uma área que eu sempre investi muito aqui na cidade de São Paulo. Trabalho fazendo muito investimento. Por que eu faço investimento? Por uma série de fatores. Porque eu sei que é transformar pessoas, qualidade de vida, saúde pública. Você transformar lá um campo de futebol, você conseguir implantar grama sintética, fazer vestiário, deixar com qualidade para as pessoas praticar o esporte, para as crianças fazerem a escolinha de futebol, isso é maravilhoso, isso é política pública também. Isso é política pública, é isso que a gente faz. Eu já construí até hoje, seguramente, no mínimo aí uns 15, 16 campos de futebol com grama sintética. Cada campo desse, ele tem lá seguramente 300 a 400 crianças que praticam o esporte todos os dias, fazendo a escolinha de futebol, porque essas crianças, qual que é o sonho dessas crianças da periferia? É um dia ser um atleta profissional de futebol, que é o maior sonho de cada criança, da garotada, né? As crianças têm isso como uma meta. Tem alguns garotos que viraram profissionais. Eu vou citar um aqui, que é muito conhecido, o Geovânio, que despontou no Santos. Mas antes, o Geovânio,
foi para o Palmeiras. Eu peguei o Giovani numa dessas escolinhas de futebol. Fiz uma entrevista com ele, eu mesmo levei ele para o Palmeiras. Ficou um tempo no Palmeiras. No Palmeiras não conseguiu virar profissional, mas foi para o Santos Futebol Clube, o Giovani. No primeiro treino do Santos, ele já foi escolhido um dos melhores, e dali mesmo já saiu um contrato. Em seguida, o Giovani já teve oportunidade, e o dia que estreou no Santos como profissional, aqui no Pacaembu, em São Paulo, já marcou um gol, estreou marcando um gol, virou um jogador de ponta, foi para a China, voltou da China, passou pelo Flamengo, está no Atlético jogando muita bola, e é um desses garotos que nasceu nas escolinhas de base que eu ajudei a criar. Tem outros, tem tantos outros, né? Mas são, por exemplo, Paulinho, que foi do Corinthians, seleção brasileira, também passou pelas essas bases. Todos esses locais onde nós fizemos investimento. Por que eu investo no esporte? Porque esporte é saúde pública, que é isso que eu já falei. Quando você está praticando esporte, você está plantando algo bom. Você está deixando de fazer algo que não seria adequado para poder fazer algo muito importante. E o custo-benefício que isso traz para a cidade? Quantas e quantas crianças queriam ter essa oportunidade e não têm? Certo? E eu quando virei vereador, quando migrei para a vida pública, foi uma das razões que eu falei, não, eu preciso fazer isso, porque acho que isso é importante. E fiz. Graças a Deus, hoje está dando certo. Você falou de algo importante aí, do Senai, por exemplo. Eu passei pelo Senai. Estudei no Senai, fiz 3 cursos no Senai, estudei no Senai serralheiro industrial, ajustador ferramenteiro, e fiz um outro, acho que foi desenho técnico e mecânica. Então, e trabalhei no Senai. Antes de entrar na vida pública, bem jovem ainda, porque eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, quando eu estava no Senai, aí eu também trabalhei dentro de uma grande empresa, uma multinacional, trabalhei por 10 anos. E aí foi quando eu resolvi migrar para outro setor do transporte, porque eu construí tudo aquilo, fiquei 10 anos dentro de uma única empresa. Para mim foi, algo muito importante da minha vida, foi um orgulho muito grande, eu aprendi muito ali. Aquela empresa que foi na época, quando eu entrei lá, era Philco Ford, Philco Hitachi, e aí vem. Mas para mim ali foi, por que eu falo não? Porque ali foi uma mãe para mim, foi um grande exemplo. Foi dali que eu virei um cidadão para valer, entendeu? Que eu aprendi que a vida é assim, que a gente conquista as coisas trabalhando. Então, e a minha luta é assim até os dias de hoje, né? Sempre batalhando, sempre lutando e querendo cada vez mais que a população tenha uma qualidade de vida melhor, especialmente aqueles que mais precisam, tá? Especialmente aqueles que mais precisam. A gente sempre tem que fazer políticas públicas pensando em todos, mas com um olhar especial para aqueles que mais precisam, que é o grande objetivo. A vida pública é para isso. Ok? E a gente fica demais honrado, né, de ver que o nosso vereador Senival Moura, ele passou a trajetória de vida em bairro da Zona Leste, chegou a concorrer todas essas cadeiras políticas, sempre com destaque, mas nunca esqueceu do ser humano, né? Que isso aí também é a marca do nordestino. Nordestino, além, não diferente do Brasil, mas sabemos que o nosso povo é um povo que é acolhedor, um povo caloroso e que sempre leva a marca do abraço. E do companheirismo em cima de tudo que se faz. E por isso que nesse prêmio Nordestino em Destaque, nós estamos lhe convidando para participar, para receber essa homenagem, o Galo de Ouro. O Galo de Ouro vai ser o nosso troféu, reverenciando o Galo da Madrugada em Recife, que é um dos maiores blocos de carnaval do mundo, saindo de Pernambuco, saindo do Nordeste. E hoje, com muito orgulho, nós lhe convidamos para fazer parte desse evento que tem a marca da CBTU, a Câmara Brasileira de Turismo, que vai premiar os nordestinos de destaque. E o vereador Senival Moura, nordestino, alagoano da cidade de Batalha, é o nosso convidado. E para isso nós estamos contando a história para realmente merecer esse título
porque, como todo nordestino digno, hoje paulista, né? Tantos anos já aqui em São Paulo, já se torna um paulista, mas nas suas veias, no seu sangue corre o Nordeste em si. E para que o nosso povo aí conhecesse o nosso vereador Senivaldo, um pouquinho também da sua infância, com 7 anos de idade, que saiu lá de batalha. O que é que tem de recordação de Alagoas? Olha, eu tenho recordações muito boas de lá, viu? Eu estou há tantos anos aqui, mas meu DNA é nordestino, meu sangue é nordestino. Então, recordações, olha, eu lembro como se fosse hoje. Eu, junto com meu pai já faleceu, né? Meu pai é falecido, mas eu lembro muito que a gente ia tirar leite, lá chamava curral, né? Em Alagoas, lá em Batalha, a gente chamava curral. Então, eu lembro porque eu ia todo dia cedinho com meu pai tirar leite. Então, eu me recordo muito disso, andava junto com ele, mesmo pequeno, já andava com ele para tudo quanto é lugar lá, né, para poder prender o gado, buscar outros que fugiam, pulava a cerca, sei lá. Então eu lembro, eu tenho uma recordação disso. De recordação também de escola, que mesmo pequenininho, mas já estava na escola estudando. Então essas recordações que a gente tem de lá, é recordação muito boa. Eu lembro que um dia eu estou lá junto com ele tirando leite, e a vaca tinha acabado de ser desmamada, o bezerrinho, né? E eu estou lá mexendo com o bezerro. Depois o bezerro, de repente, cismou comigo, deu coice de mim, que eu caí para lá e sem voz, né? Que é uma pancada forte, Você pensa que não, mesmo que ele é pequenininho, mas quando ele dá um coice daquele, pegou de cheio, né? Isso eu não esqueço nunca. Mas assim, foi bacana, foi bom. Então minhas recordações de lá é maravilhosa. Aliás, toda recordação sua de criança, né, das traquinagens que o cara fazia, que você fazia, é sempre muito bacana, né? Isso é legal você estar lembrando para você observar. Às vezes as criancinhas brincam, o cara fala, não podia ter feito isso. Lembra o que você fazia antes? Eu sempre faço isso para depois brigar com a criança. Lembro do que eu fazia antes. Para poder. Então a gente tem que recordar isso. Então é muito bacana, é legal. Tenho recordações maravilhosas. Gosto muito de lá. Sempre que pode a gente faz uma viagemzinha para lá, passeia lá. Que bom, né? Esse é o nosso Nordeste que é destaque. Esse hoje é o nosso nordestino de destaque, e sempre para o Brasil será o nosso nordestino de destaque, o nosso vereador Senivaldo Moura, que com essa história assim, larga experiência e com certeza grande colaboração para o povo paulista. E falando sobre o Galo da Madrugada, né, o Leopoldo Nóbrega, ele é um artista plástico pernambucano, um rapaz de um talento incrível que está conosco. Inclusive agora em 2019 foi o artista plástico escolhido para fazer o Galo da Madrugada. Foi tido como um dos mais belos de todas as suas versões, né? O galo artesão, que ele vai buscar exatamente a história do artesanato e vestir um galo com produtos, com restos de tecidos do polo industrial de Recife, de Pernambuco. Então, assim, para nós é uma grande honra tê-lo conosco nesse time de homenageados. Então, fico demais feliz em poder representar esse Nordeste para o Brasil, aqui na Rede NGT Televisão, e trazer nomes como Senivaldo Moura, nosso vereador, sempre nordestino, sempre de destaque. É um grande prazer recebê-lo. O prazer sempre será meu, foi meu, e terei assim um grande orgulho de poder participar lá no prêmio e receber essa homenagem que estão deferindo a mim. Para nós é um prazer, Brasil, vocês acompanharam a história do grande vereador, do grande nordestino, hoje para o Brasil, com a sua história política, a sua infância na cidade de Batalha, até chegar em São Paulo. Você conheceu um pouquinho da grande história desse homem que estará conosco para receber essa grande homenagem Nordestino em Destaque, com o prêmio Galo de Ouro, vindo de Recife, Pernambuco, outra região que nos abraça. Então, 17 de dezembro, estaremos realizando o grande prêmio Galo de Ouro, através da CBTU, que traz a réplica do Galo da Madrugada, que é o maior bloco de arrasto do mundo, saindo de Recife, feito por um artista plástico também pernambucano, que vestiu esse ano o Galo da Madrugada, no Carnaval 2019, o Leopoldo Nóbrega, e que traz um interessante tema, que é a reciclagem, que é a sustentabilidade através de tecidos do polo vestuário de Recife, que é referência para o mundo, né? E nele estará sendo homenageado e premiado o vereador Senivaldo Moura,
alagoano, da cidade de Batalha, conosco, é um dos nossos convidados para receber essa premiação, que é de coração para vocês que são nordestinos de destaque. E o vereador é o nosso convidado. Estarei lá com o maior prazer, com todo orgulho, no Galo de Ouro, receber essa homenagem. Para mim será muito gratificante. Só tenho a agradecer e dizer, estou à disposição de todos, para a gente falar um pouco mais sobre a experiência, sobre o nosso trabalho do dia a dia, sobre política pública, que isso é fundamental e é importantíssimo. Eu acho que o importante de tudo isso que eu venho atuando, que a gente vem fazendo, é a gente poder um dia conscientizar toda a população sobre a importância das políticas públicas, sobre a importância da política. O que a política representa em nossas vidas? Eu diria que a política é a base de tudo na nossa vida. Todos nós dependemos dos gestos políticos, dos movimentos políticos. Obrigado, Brasil. Fique conosco, ligadinho aí no Nordeste Brasil, que é destaque aqui na Rede NGT, também na tvestado.com. Se na tua cidade não tem o nosso canal aberto ou fechado, vai lá, TV Online, tvestado.com para o mundo. Nos assiste agora, acompanha essa bela história do nosso vereador de destaque, o Senival Moura, alagoano, nordestino, hoje um nome para o Brasil e sempre por suas referências políticas e partidárias também, que foi o mais votado aqui do PT em São Paulo. Para nós é um orgulho imenso recebê-lo. Continue aí com a nossa programação da tvestado.com e na Rede NGT. Muito obrigado, NGT. Tamo junto. Galo de Ouro.